Meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês nessa noite. É motivo de muita alegria para mim receber esse convite feito pelo pastor Herbert e motivo de grande alegria também por estar de volta com os irmãos depois de um bom tempo. Para alguns dos irmãos, talvez que não saibam, foi nessa igreja que eu dei os meus primeiros passos de fé. Foi aqui que eu cresci. Foi aqui que eu aprendi, pela graça de Deus, as primeiras histórias no que diz respeito ao Natal. Então, para mim, eu louvo a Deus nessa noite por estar com os irmãos e poder, mais do que tudo, ter a oportunidade de falar a respeito do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, eu gostaria de convidá-los a abrirem a palavra do nosso Deus neste momento, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8, eu gostaria de fazer a leitura dos versículos 1 ao versículo de número 4. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, versículo 1 ao versículo de número 4. A palavra do nosso Deus, ela nos diz assim: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Até aqui a leitura. Gostaria de pedir que você fechasse teus olhos neste momento. Nós vamos falar com o Senhor e pedir para que, neste momento, o Espírito Santo, nosso Deus, ele abra o nosso entendimento e a nossa compreensão. Vamos orar? Feche os teus olhos. Deus bendito, Deus eterno, ó Deus grandioso, louvado seja o nome do Senhor, ó Pai, por esses momentos que já pudemos observar em Tua casa, ó Pai, nas leituras que foram feitas, nos cânticos que foram aqui entoados, como lembranças da história redentora do Senhor. E neste momento, ó Pai, nós nos curvamos diante da Tua palavra, pedindo ao Senhor para que o Teu Santo Espírito abra os nossos olhos espirituais, abra o nosso coração, Senhor, para que possamos voltar no passado e compreender pelas páginas da Tua Santa Palavra aquilo que o Senhor tem a nos falar, a nos ensinar, a nos instruir sobre esse momento tão sublime, sobre essa história tão sublime, a história do Natal. Pedimos isto a Ti, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, sem dúvida a carta que Paulo escreve aos Romanos é um dos tratados mais perfeitos, mais profundos, mais sublimes acerca daquilo que nós podemos compreender sobre o significado, o sentido verdadeiro e puro do que é o Natal. Não é muito de comum costume, meus irmãos, nós usarmos o texto de Romanos capítulo 8 no período do Natal. É muito comum que nesse período nós venhamos fazer menção das profecias do Antigo Testamento que dizem respeito à vinda, à chegada do Messias prometido, bem como nós também falamos muito sobre as menções dos evangelistas, no que diz respeito àquele momento histórico em que o Filho de Deus se fez carne. Mas eu acredito, meus irmãos, que em Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo nos ajuda de uma forma muito pura, de uma forma muito profunda, a compreendermos de fato a maior pergunta do Natal. Por que Cristo Jesus teve que se fazer homem? Por que o Filho eterno de Deus, ele teve em que um período do passado, há mais ou menos, por volta de mais ou menos 2000 anos atrás, teve que se encarnar? É nesse texto que certamente nós encontraremos resposta, luz para estas perguntas. Porque num período tão importante como é o período do Natal,
É certo, meus irmãos, que nós temos que ter convicções sobre aquilo que nós estamos fazendo, sobre quem nós estamos ensinando, sobre quem nós estamos adorando. E nós cantamos aqui, tanto nesta noite, uma das menções mais importantes no que diz respeito à história do Natal, uma frase que foi dita por anjos em um coro celeste: paz na terra entre os homens a quem Deus quer bem. E essa palavra paz, que foi cantada por um coro angelical que aparece na presença de pastores ali na cidade de Belém, é justamente aquilo que o apóstolo Paulo quer esclarecer para nós. Essa palavra paz que foi cantada por milícias celestiais, e eu gostaria de explicar daqui a alguns instantes o significado da própria palavra evangelho e tudo que envolve o próprio nascimento de Cristo. Mas antes de tudo, eu quero te lembrar que se há uma palavra de real importância nas páginas do Novo Testamento, é a palavra paz. Porque mais que um assentimento intelectual do que significa essa paz interior em nosso coração, que só pode ser desfrutada em Cristo, há um sentido muito particular, que é usado aqui por Paulo, ao interpretar o significado desta expressão cantada pelos anjos. E como eu disse, meus irmãos, o Natal envolve uma circunstância que para nós talvez é um pouco desconhecida. Talvez porque quando chegamos nessa época de final de ano, muitas coisas tentam, parece que obscurecer o Natal verdadeiro, o real sentido do Natal. E quando eu faço menção a esse obscurecer do entendimento do verdadeiro Natal, é óbvio, meus irmãos, que eu estou fazendo referência aqui a personagens como o famoso Papai Noel, que aparece muitas vezes no final de ano, como aquele bom velhinho que distribui presentes, e a própria imagem, inclusive, do Papai Noel, muitas vezes é transferida para o próprio Deus. Algumas pessoas veem Deus como se ele fosse um velhinho celeste, o que não transfere, de fato, a imagem de quem é Deus. Nós percebemos que ainda, para muitos, o Natal tem o significado de vendas, de compra, é um Natal comercial. Mas quando nós nos voltamos, meus irmãos, para as páginas da Escritura, principalmente para o Evangelho de Lucas, que tem para nós a descrição mais profunda sobre esse momento do nascimento, da chegada de Cristo, é o Evangelho de Lucas que vai nos ajudar a compreender que a imagem não é tão romântica assim como parece. Porque os eventos que envolvem o nascimento de Cristo, diferentemente de um certo sentimento que existe no mundo sobrenatural, nos traz à luz muito mais a ideia de uma guerra do que um simples menino que nasce em um lugar simples dentro de uma manjedoura. Eu quero fazer alusão, antes de nós entrarmos aqui no texto, meus irmãos, ao capítulo 2 do Evangelho de Lucas. O texto inicia para nós dizendo, segundo a palavra do evangelista Lucas, que foi levantado um recenseamento quando Herodes, juntamente com Quirino, que era um dos tetrarcas na época em que Jesus veio ao mundo, levantou um recenseamento para que ali, por meio daquele recenseamento, todas as pessoas que moravam em Jerusalém e ao redor, na Judéia, em Belém, em Nazaré, fossem até o centro, que era Jerusalém, para se alistar. E ali nós já podemos ver uma descrição da soberania de Deus. Porque quando Herodes ele levanta aquele recenseamento, é óbvio que a sua intenção não era das melhores. A intenção de Herodes era justamente exaltar-se diante da grandeza do seu poder. Ele era um assessor do grande Império Romano. O Império Romano era um império que estava no seu apogeu, nos dias em que Cristo Jesus veio ao mundo. O Império Romano é descrito por um profeta nas páginas do Antigo Testamento, que é o profeta Daniel, como o último dos maiores poderes que viria à cena no mundo. E foi nesse período, é isso que Paulo chama lá quando ele escreve a carta aos Gálatas, no capítulo 4, no versículo 4, de a plenitude do tempo. Quando Cristo veio ao mundo, estava montado ao seu redor um cenário de guerra. E quando Cristo Jesus, o menino, nasceu, segundo a descrição feita por Lucas, aquele menino se tornou uma ameaça
Porque o próprio Herodes, ao ouvir falar que um novo rei, o rei dos judeus, veio ao mundo, ele era visto como um perigo muito grande no meio daquela região e para o próprio Império Romano, que até então considerava Nero e o próprio Herodes como o senhor máximo de todas as coisas. Há uma cena muito sangrenta que envolve o Natal, porque quando Herodes ele ouve então falar deste menino rei, ele manda então ser despedido um decreto pelo qual todas as crianças até 2 anos deveriam ser mortas. E talvez esse seja um detalhe que às vezes passa um pouco despercebido quando nós falamos do Natal. Muitas das mães na Judéia perderam seus filhos por um menino que se tornou uma ameaça para o mundo. Era um cenário de guerra, era um cenário sangrento, o cenário descrito por Lucas. E aquele menino que viria para ser o rei do mundo, não estava sozinho. Nós vimos que milícias celestiais estavam ao seu redor. A palavra milícia, ela literalmente, meus irmãos, significa exércitos, soldados prontos para o combate. Aquela imagem que muitas vezes é descrita em alguns ambientes para nós sobre anjos com arpinhas nas mãos, tocando musiquinhas bonitinhas no céu, elas não descrevem de fato a imagem assustadora que estava diante dos pastores que estavam ali cuidando dos seus rebanhos. Porque aquela cena, ela parece muito mais assustadora do que uma cena bonita. Eles tiveram medo. Mas a informação daquelas milícias celestiais, daqueles soldados que estavam ali, porque o rei havia chegado, anunciaram de fato a obra que ele veio fazer a este mundo. O coro angelical anunciou de fato o verdadeiro sentido do Natal. Que Cristo Jesus veio ao mundo para estabelecer a paz que não havia mais entre os homens para com Deus. E é o apóstolo Paulo que vai nos ajudar de uma forma muito profunda a compreender do porquê o Natal é considerado por nós hoje uma boa nova, uma boa notícia. Porque nós chegamos no Natal e nós usamos a palavra evangelho, que também é um termo militar. Quando existiam confrontos armados entre 2 exércitos, o exército vitorioso comunicava a sua vitória por meio de um chamado querix, que era um arauto, e ele saía de longas distâncias correndo para proclamar que havia chegado a vitória para aquele rei e para aquele povo. Esse é o significado da palavra evangelho, esse é o significado verdadeiro de boas notícias. E em um mundo, meus irmãos, e em dias onde nós ouvimos falar sobre tantas más notícias, nós ligamos a TV e nós ficamos desanimados com as informações que nós temos diante de nós, com os problemas, com as nossas projeções futuras. Nós temos medo do amanhã, porque de repente surgiu uma pandemia diante de nós, e nós não sabemos muito bem como lidar com ela. Nós não sabemos como nos proteger, e por mais que tentemos estar protegidos, nós sabemos que não estamos. E é nesse glorioso capítulo de número 8, que o apóstolo Paulo vai esclarecer para nós o motivo de todas estas desordens que hoje o mundo experimenta. Nós cantamos aqui que o mundo jaz em trevas. As trevas referentes e a alusão que a Bíblia faz às trevas dizem respeito a trevas morais, trevas espirituais. Há uma decadência que é fruto da desobediência de um ser criado segundo a imagem e semelhança de Deus, mas que se rebelou contra esta santa e justa lei de Deus. Esta mesma lei que o apóstolo Paulo faz menção aqui, no versículo número 3, que é o foco aqui, é o cerne dele, em dizer que a lei não pôde fazer aquilo que Cristo, somente Cristo, poderia fazer por nós. E meus irmãos, para compreendermos aqui o que o apóstolo Paulo quer nos dizer, e de uma forma muito simples eu gostaria de trazer para os irmãos o verdadeiro sentido do Natal usando
esta expressão de Paulo, nós precisamos nos lembrar que Paulo está recontando de fato a história do Natal. Diferentemente do que muitos pensam, o Natal não começa, ele não tem o seu início nas páginas do Novo Testamento, quando Cristo se encarna. A história do Natal é uma história muito antiga, que nos faz voltar às páginas do livro de Gênesis, quando Deus cria um casal perfeito, chamado Adão e Eva, como representantes legais de uma raça que viria posteriormente depois deles. E esses primeiros pais, nossos primeiros pais, Adão e Eva, foram criados em perfeição para a obediência. Ali no jardim do Éden, a palavra do nosso Deus diz que o Senhor colocou no jardim árvores, para que aqueles nossos primeiros pais pudessem se deleitar delas. Mas ali existia a primeira ordem, a primeira lei estabelecida pelo Senhor, aonde Deus diz que havia uma árvore no meio do jardim, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Alguns entendem que aquela árvore, ela representa para nós a própria pureza e santidade de Deus, porque Deus é santo. E nós não determinamos juízo de critérios para a nossa vida. É por isso que é uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque se alguém quer experimentar verdadeira e plena alegria, a primeira coisa que essa pessoa precisa aprender é que ela precisa estar debaixo de leis, de ordens. Mas a triste história do capítulo 3 de Gênesis, que é a narrativa da queda, nos mostra justamente um dos momentos mais trágicos para a história da raça humana. Porque foi justamente por se rebelar contra a santa e pura lei de Deus, que todas essas tragédias que hoje nós presenciamos no mundo e desfrutamos, são consequências de uma desobediência que desencadeou todas elas. E quando nós damos um salto, então, e vamos até as páginas de Romanos, Paulo diz então que existia sobre o mundo e paira sobre o mundo uma sentença de condenação, uma sentença de juízo, porque o salário do pecado, o salário da rebelião contra Deus é a morte. Não somente a morte espiritual, que todos os homens nascem com ela, mas também a punição legal, a morte física. E propriamente, posteriormente, para aqueles que não estão em Cristo, a morte eterna. Essa é a sentença de punição. É por isso que o apóstolo Paulo já começa com um brado de vitória, com o anúncio de uma boa notícia, porque ele diz que em Cristo há uma anulação de uma condenação que estava contra nós, que era nos prejudicial, que nos levaria à condenação eterna. Paulo inicia este versículo falando da vitória que ele mesmo experimentou, porque ele tentou de todas as formas, de todos os meios, obedecer à lei. Mas a única coisa que ele percebeu diante da justa e santa lei de Deus é que ele jamais poderia cumpri-la plenamente e perfeitamente como Deus requeria. É por isso que ele faz menção a uma lei que se tornou enferma pela carne. Porque o homem se tornou incapaz de cumprir as leis e os mandamentos de Deus, porque a inclinação natural do seu coração é para o pecado. Ele gosta, ele ama de fazer aquilo que Deus odeia. Aquilo que Deus trata como desprezível é aquilo que os homens em pecado, por questão da decadência dos nossos primeiros pais, vive e ama viver assim. Mas Paulo enxerga um lado glorioso do Natal, porque ele diz que a boa notícia está justamente no fato de uma anulação, de uma condenação. E ele vai explicar então, aqui para nós com o versículo 3, por que nós podemos celebrar o Natal e contar para o mundo que nós temos hoje uma boa notícia para comunicar ao mundo. Por que no Natal nós podemos ajuntar as nossas famílias, os filhos, se ajuntar com as pessoas que nós amamos e
comunicarmos a elas mais uma vez que ainda há esperança, que ainda há saída de um mundo que está em um caos. Porque Paulo diz que aquilo que fora impossível para a lei, porque estava enferma pela carne, porque era impossível aos homens, e quando Paulo faz menção à carne aqui, ele diz respeito à natureza caída, a natureza corrupta que hoje o ser humano experimenta em seu coração. Mas ele diz aquilo que fora impossível ao homem fazer, Deus enviou o seu Filho, para que ele cumprisse aquilo que nós jamais poderíamos fazer. A nossa salvação própria, ela cai por terra, porque Deus enviou o seu Filho perfeito, para que ele obedecesse à santa, boa e perfeita lei de Deus, como Paulo fala ali no capítulo 7, versículo 12, de uma forma tal que nenhum outro homem conseguiu fazer neste mundo. Meus irmãos, falar do Natal é falar da pessoa misteriosa e sublime do nosso Salvador. Eu tenho gastado um bom tempo ali em nossa igreja para falar sobre Natal e explicar uma das coisas mais importantes que todo crente precisa compreender. Meus irmãos, não há um momento em nossa vida como cristão pelo qual nós podemos dizer que nós sabemos tudo já a respeito de Cristo. Essa pessoa é uma pessoa muito complexa. Ele é o homem-Deus, ele é Deus-homem. Ele tem em si mesmo duas naturezas. A natureza divina, ele é 100% Deus, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo em Maria, o Espírito envolveu, a linguagem de Lucas é que o Espírito pairava sobre Maria, para que ela pudesse conceder e dar à luz um filho. Mas esse filho, ao mesmo tempo, foi concebido. Houve não um ato miraculoso, mas um ato natural. Jesus entrou pelo caminho comum, ele se fez homem, a tal ponto que Paulo diz aí no texto, que isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E o ponto de Paulo aqui não é dizer que Cristo tem pecado, porque primeiramente isso seria uma blasfêmia contra o nosso santo Salvador. É óbvio que o que Paulo quer nos dizer é que ele é um homem perfeito. Ele é Deus, ele é divino, mas ele também viveu como um homem perfeito. Você já parou para pensar nesse aspecto da divindade do nosso Salvador como um Deus homem? Você já parou para imaginar que o Criador de todas as coisas se humilhou de tal forma que ele foi carregado por uma pessoa que ele mesmo criou? Você já parou para imaginar que a sublimidade de Cristo revelada nas Escrituras, nos mostra que o seu Salvador é alguém que tem sede, é alguém que se cansa, é alguém que come, é alguém que se alimenta, é alguém que manifesta atributos de uma verdadeira pessoa, de um verdadeiro ser humano. É por isso que ele pode ser chamado de o Deus conosco. Ele se fez presente, ele desceu dos céus para viver e partilhar das necessidades dos homens, porque ele jamais poderia ser um salvador perfeito, se ele não se limitasse, se ele não se humilhasse, como um homem perfeito como ele se tornou. O nosso Salvador, ele é complexo. Os textos bíblicos mostram coisas majestosas a respeito de nosso Salvador, a tal ponto de que quando Paulo foi ensinar a igreja de Filipos, lá no capítulo 2 da carta aos Filipenses, a partir do versículo 5, Paulo diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, porque ele, subsistindo em forma de Deus, ou seja, sendo o próprio Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, ou seja, não usou dos seus direitos no mundo, mas se fez servo e se rebaixou a tal ponto que morreu uma morte de cruz. Esse é o sentido do Natal. Aquele que estava um dia pendurado no madeiro, o menino que se tornou homem, cresceu e foi para um lugar de madeira, não mais a manjedoura, mas para a cruz, era um homem absolutamente perfeito. Isso eleva Cristo ao grau de perfeição. Porque eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que todos nós que aqui se encontramos, jamais conseguimos amar a Deus como a lei exige,
como o maior dos mandamentos exige amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, como o Filho de Deus Jesus Cristo fez. Em toda a sua vida você jamais conseguiu cumprir esse mandamento. É por isso que Paulo diz que aquilo que estava enfermo no que diz respeito à lei, porque nós somos incapazes de fazê-lo, Cristo Jesus veio para viver uma vida perfeita. Ele observou plenamente todos os mandamentos de Deus, e é por isso que você pode ter vida eterna. A salvação e a vida eterna, biblicamente falando, são duas coisas distintas, meus irmãos. Porque a vida eterna que nós hoje recebemos por meio desse menino que veio ao mundo, ela diz respeito a uma vida perfeita de obediência às ordenanças de Deus. Certa vez, Jesus se deparou com um chamado jovem rico, e ele se aproxima de Jesus com as seguintes palavras: bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E você certamente se lembra que as respostas de Jesus foi justamente os mandamentos, a lei de Deus, fazendo não menção a um dos mandamentos, que era justamente o mandamento que condenou aquele que estava diante dele. Porque aquele jovem, por mais que ele tentasse, mesmo segundo as suas palavras, observar desde a sua mocidade a lei de Deus, ele jamais seria capaz de cumpri-la. Porque o único que viveu de forma perfeita e amou a Deus com toda a sua força, com todos os seus sentimentos e afeições, este é o Salvador do Natal. É por isso que Paulo diz que ele se fez carne em semelhança, não tornando-se pecador, mas em semelhança com as limitações de um homem perfeito, ele se rebaixou. E com efeito, ele condenou na carne o pecado. Mas atente para uma frase que Paulo usa no versículo 3, que soa meio estranha. Porque Paulo diz, no tocante ao pecado. E aqui ele vai explicar de fato, que Jesus se encarnou, porque ele precisava tratar para com o problema que mais aflige os homens nesse mundo, que é o pecado. Que é o que mais traz transtornos e tristezas para a humanidade. Jesus veio e se encarnou a fim de tratar justamente com o problema do pecado. E o que Paulo quer mostrar é que a encarnação de Cristo foi necessária, porque nós jamais encontraríamos um substituto perfeito para recebermos o perdão de Deus, que não nos condena mais, senão por meio de Cristo. A linguagem de Paulo aqui é uma linguagem que os teólogos chamam de jurídica. Mas para simplificar para nós, não usando termos jurídicos como justificação pela fé ou algo do tipo, o que Paulo quer dizer é que você é perdoado, que você recebe a graça do perdão, porque Jesus Cristo se tornou o substituto de homens e mulheres pecadores para reconciliar, para trazer paz entre Deus e os homens. Foi isso que o Filho de Deus, Jesus, veio fazer. E eu gostaria de encerrar essa mensagem com uma ilustração que foi muito usada na história da igreja por um dos maiores teólogos que já viveu nesse mundo, chamado Anselmo de Cantuária, que tentou simplificar para nós as palavras que o apóstolo Paulo nos traz sobre o porquê você tem uma boa notícia, para que ela possa ser espalhada por esse mundo. Anselmo de Cantuária, ele recontou a história do Natal da seguinte forma, dizendo que existia um casal feito à imagem e semelhança de Deus, que um dia se rebelou contra um santo Deus, um eterno, perfeito, absoluto Deus. E a questão é, como tratar um problema tão grande como este? Você tem seres finitos, pequenos, humildes na sua limitação, diante de um santo, todo-poderoso e eterno Deus. E aí você tem um problema, porque existe uma pena legal agora que está sobre você. E como é que eu posso, então, pagar uma dívida tão grande? Porque a dívida diz respeito a Deus. Nós nos preocupamos com dívidas pequenas. Chega o final de ano, a gente começa a pegar aquele caderninho de contas, né? E o que a gente mais quer é debitar todas as nossas dívidas.
Mas nós estamos falando sobre um ser eterno, sobre uma dívida eterna que todos nós tínhamos diante de Deus. Como quitar esse problema? É aí então que Anselmo disse o seguinte: para que essa dívida fosse quitada, o pacto foi feito com um homem, mas esse homem é finito. E então, para que ele pague uma dívida eterna diante de Deus, ele precisa ser ao mesmo tempo homem, como representante de uma raça, como representante de um povo, e ao mesmo tempo ele precisa ser verdadeiramente Deus. E é justamente aí que a dívida é quitada, porque aquele homem que foi entregue no madeiro, que foi pendurado no madeiro, ao mesmo tempo em que ele era homem, ele era Deus. O sangue dele é de valor eterno. O sangue dele é poderoso de tal forma que ele pode perdoar o mais vil dos pecadores que vive nesse mundo. O sangue daquele menino rei que um dia nasceu em Belém e que foi pendurado no madeiro é suficiente para conciliar a humanidade para com Deus. De tal forma que um dia você aprendeu um dos versículos mais preciosos da Escritura, que é o versículo de número 16 de João capítulo 3, onde João diz assim: porque Deus ele amou ao mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho. A pergunta é: que mundo? Que mundo foi amado por Deus? É óbvio, meus irmãos, que a resposta diz respeito a todos aqueles que Deus, ali por meio do seu Filho Jesus, comprou na cruz. Mas por outro lado, Paulo nos ajuda a entender melhor esse versículo com Colossenses capítulo 1, versículo 20, dizendo que quando Jesus veio em sua vida, em sua obra, em sua morte e em sua ressurreição, ele reconciliou consigo o mundo. De tal forma que toda essa aflição que hoje sofremos, porque o mundo está sujeito à vaidade, segundo o versículo 20, aí do capítulo 8 de Romanos, foi consertado por meio da encarnação de Jesus Cristo. Isso é o Natal. Esta palavra paz que foi cantada pelos anjos e que é para nós o coro angelical da igreja, que anunciará ano após ano, dia após dia, enquanto estivermos aqui, esta boa notícia é a boa notícia de que a sua dívida e a minha dívida foi paga de uma forma definitiva em Jesus Cristo. Isso é o Natal. O Natal nos faz lembrar que já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso é uma boa notícia. Essa é a maior das notícias que o mundo pode ouvir. Que os nossos pecados e os transtornos que hoje nos afligem foram pregados juntamente com Cristo na cruz do Calvário. De tal forma que quando Jesus, antes de ser elevado à presença do Pai, o seu brado na cruz foi tetelestai. Está consumado, está quitado, não há condenação, porque ele veio e ele foi perfeito, e o seu sacrifício, desde o nascimento da manjedoura até a sua morte e morte de cruz, foi suficiente para que o mundo hoje, para que você experimentasse a bendita paz que em nenhum outro lugar deste mundo você poderia experimentar. Portanto, meus irmãos, nós temos motivos de sobra para podermos celebrar o Natal. Nesta noite, por meio dessas palavras, você compreendeu que o cristão, que aqueles que estão em Cristo, têm motivos verdadeiros para celebrar o verdadeiro sentido do Natal. Você está perdoado, a sua dívida foi paga, o sangue de Cristo foi suficiente, juntamente com a sua encarnação, para que a nossa dívida fosse quitada. Esse é o verdadeiro Natal, o Natal que produz essa paz entre nós e Deus. Que o Senhor assim te abençoe, e que o Senhor abençoe e continue a abençoar esta igreja, e que todos nós, nesta semana, pela qual nós vamos nos relembrar desse momento tão importante, o momento do Natal, que em nossos corações, a nossa devoção, a nossa gratidão, seja total, genuína, verdadeira, àquele que é digno, o nosso Salvador, o nosso Redentor.
Cristo Jesus. Que Deus assim te abençoe. Amém. Gostaria de orar antes de passar a palavra ao reverendo Herbert. Fique de pé, se possível, no seu lugar. Senhor nosso Deus, louvado seja o nome de Cristo Jesus, o teu amado Filho, ó Pai. Porque por meio do seu nascimento, da sua vida, da perfeição da sua vida, aquilo que o apóstolo Paulo chama de um mistério da piedade, a vida perfeita do teu Filho, hoje todos nós podemos desfrutar dessa bendita paz em nosso coração. A paz que excede todo o entendimento, a alegria que só pode ser encontrada verdadeiramente nesta pessoa tão complexa, tão sublime, tão maravilhosa, Jesus Cristo, o nosso Redentor. Que nessa semana, ó Pai, mais do que receber, do que trocar presentes, nós possamos devotar o nosso coração, entregar o maior presente que nós podemos entregar ao Senhor, que é a nossa vida, em reconhecimento por experimentar deste tão grandioso e profundo amor que o Senhor revelou por meio de Cristo. Que o Senhor assim nos conceda desta graça, ó Pai. Que o Senhor continue a falar aos nossos corações. Que o Senhor abençoe esta igreja e as nossas igrejas para a honra e para a glória do Senhor. É no nome de Cristo Jesus que eu oro e eu peço. Amém. Podem sentar, meus irmãos.